falar de mercado, das exportações, porque a demanda é bastante positiva para o Brasil em relação aos números que vão sendo apresentados. Em setembro, por exemplo, totalizou 4.400.000 sacas que foram embarcadas. O cenário ele vem positivo até por conta do Vietnã ter tido quebras de safra, tem uma certa dificuldade em relação aos seus embarques e isso vai trazendo um cenário positivo para o Brasil, não só no Arábica, mas também para o Conilon brasileiro. Mas quem vai conversar conosco a respeito do tema é a Lalesca Moda, ela que é analista de inteligência de mercado da Redpoint, participa conosco nesta edição de Agricultura BR e fala um pouco a respeito do que vem acontecendo com o café. Lalesca, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi. Como que você avalia esse momento que nós temos do café, que acaba sendo positivo para os embarques brasileiros, né, que tem vários fatores, né, inclusive climáticos, que afetaram outros grandes produtores, como o próprio Vietnã, mas o Brasil também, de certo modo, é afetado por essa questão climática em relação à sua oferta de café na sua produção. Como é que você avalia o momento? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano, tudo bem? Obrigada pelo convite. E realmente, a gente está num momento bem peculiar com o café, né? A gente tem vindo de meses aí muito extremos. Então, o que a gente tem observado no mercado, tanto no mercado futuro quanto no mercado aqui no Brasil, oscilações muito grandes, né, de preços, de cenários, e isso também afetando as exportações. Você acabou de comentar, né, com a gente aqui um pouco sobre a questão do cenário do Vietnã, e a gente pode dizer que esse é um dos principais motivos aí que a gente tem visto o aumento das exportações do Brasil nesses últimos meses. Se a gente olhar para os dados aí desse café, né, a gente observa que, claro, nós tivemos exportações de arábica também em vários meses aí acima da média, mas o que tem puxado realmente os embarques do Brasil tem sido o Conilon. Ele tem sido a estrela do show aí, né? Já nesse ano a gente está superando, né, o acumulado de exportações de 2024 para o café Conilon, a gente já supera 7 milhões de sacas, né? Se a gente considerar a safra 24 e 25 que a gente está agora, são mais de 5 milhões embarcadas. Então é um número muito expressivo. E a gente viu isso especialmente por conta desse reflexo aí das reduções, tanto no Vietnã, que a gente teve por conta de redução diária, principalmente em 23 e 24, e também na Indonésia nos últimos anos por conta de clima também. E falando um pouco aí, né, você comentou de clima, né? E clima realmente tem afetado o mercado como um todo, né? Não tem como a gente falar de café e não falar de clima. O que a gente tem visto, né, que tanto no Vietnã a gente teve um clima um pouco negativo no começo desse ano, né, até julho de 2024 aí, e isso também pode vir a afetar a safra do Vietnã em 24 e 25. E é por isso que a gente está com uma expectativa mais positiva para os embarques de Conilon aí nos próximos meses. É claro que agora a gente pode ter essas exportações podem ser levemente afetadas por conta que a gente está entrando na colheita do Conilon, do Robusta, né, lá no Vietnã, nessas próximas semanas aí. Então, a gente pode ver isso afetar um pouco as exportações brasileiras, mas ainda assim, no longo prazo, é um cenário positivo para o café brasileiro, certo? Certo, Lalesca. Lalesca, e quando a gente olha, você colocou o ponto do Robusta, né? E o café Conilon brasileiro, nós vimos ele ganhar mercado nos últimos anos. Ao mesmo passo que os valores de referência internacional, quando a gente olha Londres, os patamares de preço, eles ficaram muito mais elevados nesses últimos anos, tem muito a ver com a oferta global. Essa oferta global aí pegando os países da Ásia, quebra de safra, pouca condição de fazer aquelas ofertas que se faziam antes e agora eles entram no processo de colheita. Mas essa colheita ela é menor historicamente com aqueles melhores anos de produção asiática. Em relação a mercado, o café Conilon brasileiro, ele agora pode-se dizer que tem o seu espaço, a gente vai ter esse café com essa participação mais intensa, vai continuar tendo nos próximos anos? Eu acho que é bem interessante esse ponto. Primeiro de tudo, né, é apontar um pouco, né, dos dados aí que a gente tem de exportação até agora, né. O que a gente observou é que o conilon brasileiro ele ganhou muito espaço, sim, lá fora nos últimos meses, principalmente refletindo então essa quebra de safra no Sudeste Asiático, né.
em especial para a União Europeia. A gente via aí o Brasil embarcando em média aí nos últimos anos, vamos falar, de janeiro a setembro, né, numa média de 600 mil sacas para a Europa, e esse ano foram cerca de 2,5 milhões de sacas para a União Europeia. Isso também tem sido repetido, né, talvez em menos intensidade, mas também para Estados Unidos, Japão e outros países da Ásia. Então a gente percebe que sim, o Brasil ganhou espaço, o conilon brasileiro ele foi exportado, aí o pessoal aprovou então esse café. E sim, a gente acredita que o Brasil tem a chance de ganhar espaço aí nos próximos anos, porém a produção aqui ainda precisa ser um pouco maior. Hoje a gente fala de Vietnã, mesmo sendo, né, uma produção menor do que as médias históricas, se a gente considerar Vietnã, é uma safra perto aí dos 27 milhões de sacas, 28 milhões de sacas, e a gente tem Indonésia aí somando mais umas 10, 12 milhões de sacas, né? Na média, aí a gente está conversando. Que isso acaba superando a produção do Brasil, né? Então, o Brasil ainda precisa aumentar essa produção. A gente viu muito expressivamente nos últimos anos os produtores de conilon tanto aumentando as áreas, aumentando os investimentos em lavouras. Isso tem, né, dado retorno. A gente viu a produção saltando aí de 12, 13 milhões para 20 milhões de sacas, 21 milhões de sacas. Porém, a gente precisa continuar com essa produção, né? O produtor precisa continuar investindo nesses cafezais, na produtividade, para a gente ganhar mais competitividade lá fora. E assim, falando mais do curto prazo agora, né? Nesse momento, com o adiantamento também da UDR, né, surgindo aí, e com a safra do Vietnã começando a ganhar força aí nas próximas semanas, a gente acredita que esses cafés asiáticos eles podem voltar aí a ser mais expressivos no mercado. Mas, como eu disse, mais para o médio e para o longo prazo, ainda há um buraco, né, de conilon, se a gente for olhar a demanda global pela variedade. Então, o Brasil com certeza vai continuar sendo um fornecedor desse grão para o mercado global. Valesca, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, aí, direcionando muito mais para o Arábica, nós temos uma produção e a exportação que é líder global absoluta, ao mesmo passo que a gente enxerga também uma demanda crescente em vários mercados consumidores que não são tradicionais, inclusive na própria Ásia, aí falando de China, entre outros países. Isso dá uma estabilidade e traz ali um potencial de preço melhor também para o café Arábica? O Arábica, sim, o que a gente tem visto aqui e o que os nossos dados, nossos modelos sugerem, né, é que a demanda para Arábica nessa safra 24 e 25 que a gente está comentando deve aumentar. Não só por conta da demanda desses outros países, né, que nem você comentou, Sudeste Asiático sim tem aumentado a demanda pelo café brasileiro, Ásia de forma geral, mas também por conta do que a gente viu aí desse buraco deixado pelo Robusta. Então, o que a gente viu, né, como a gente comentou no começo da nossa conversa, né? Os preços do Robusta eles acabaram atingindo patamares muito elevados. E isso acabou levando a uma certa troca em algumas localidades, como no Brasil, a gente aumentou muito o uso do arábica nos blends domésticos, né? Então, isso também pode surgir como uma tendência aí, né, no médio prazo, das pessoas aumentarem esse consumo de arábica em decorrência dos preços do Robusta. Então, é uma tendência assim para a arábica. É claro que assim, o preço é um ponto difícil da gente prever, né, para onde vai. Agora a gente viu que hoje derretendo aí o mercado de café, muito provavelmente por conta das floradas que a gente teve aí nas lavouras de arábica, especialmente. Mas a gente também acredita que ainda no longo prazo a demanda ainda está um pouco mais acima do que a oferta global, isso tanto para a arábica quanto para a robusta, né? Então, aí, quando a gente está falando num longo prazo, a gente ainda acredita em preços remuneradores para os produtores. É claro que a gente pode ter uma correção aí, principalmente por conta desse adiantamento do DIAR, da entrando a safra do Vietnã aqui agora, e a gente tem a safra dos centrais agora também, nesses próximos meses, e da Colômbia, então, entrando no mercado, então tem uma oferta maior de café nesses próximos meses, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda enxerga um certo suporte para as cotações. Então, as cotações podem sim seguir em preços bem remuneradores aí para os produtores.